Olá, estamos na quinta edição de Meia Palavra Não Basta. Boa noite, Filomena, boa Cláudio, José Miguel. Duas notas brevíssimas. Uma para felicitar o Sr. Ministro da Educação, porque veio dizer que os números dos tais alunos, que eram 90% do ano anterior, que estavam sem aulas há pelo menos uma disciplina, dizer que esses números não são fiáveis. Acho que é de louvar quando um governante, digamos, faz meia culpa. A explicação que ele deu é que na Universidade do Minho, onde é professor, faz a avaliação do impacto das políticas públicas e, portanto, não podia estar agora a caucionar uma coisa que ele diz que, enfim, que os números poderão não estar corretos. Também um louvor ao Chuc, porque também na sequência de um assunto que falámos aqui há 15 dias, da morte de um paciente na urgência, logo 2, 3 dias depois saiu um decálogo muito exaustivo sobre como lidar com estas situações e, portanto, espero que o decálogo tenha algum resultado prático. Estávamos aqui a falar, antes de irmos para o ar, e a Filomena Girão estava a aferir a distância temporal entre as eleições autárquicas do próximo ano e as eleições presidenciais de janeiro de 2026 e, portanto, a diferença de tempo entre essas duas eleições será sensivelmente de 4 meses. Eu que estou muito bem acompanhado para especularmos sobre potenciais candidatos às eleições presidenciais de 2026, minha amiga, meus amigos, eu tenho aqui uma lista que só peca por defeito de 15 potenciais candidatos a Presidente da República. E diga-se que não tenho nenhum conotado nem com o PCP nem com o Bloco de Esquerda. Portanto, admitindo que cada um destes partidos patrocinará uma candidatura, embora nas eleições presidenciais as candidaturas aparecem antes, os partidos é que as apoiam depois, ouvi dizer. Portanto, não é por falta de potenciais candidatos que o sufrágio não vai ser animado. Então, não vos vou espantar, porque estáis muito bem informados sobre estas questões, mas a minha lista reza assim: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro, Leonor Beleza, Augusto Santos Silva, Mário Centeno, Pedro Passos Coelho, António Vitorino, Ana Gomes, José Pedro Aguiar Branco, Durão Barroso, Rui Rio, Pedro Santana Lopes, Paulo Portas e António Guterres. Antes de vos dar a palavra, não resisto a 2 comentários. O Marcos Mendes ontem na SIC, dizendo que quem deve ser o próximo candidato, associou o perfil da candidatura que ele defende ao perfil dele próprio. E o Augusto Santos Silva veio dizer que não achava piada nenhuma que houvesse candidatos, cito, sem pensamento político, sem experiência política e sem prática política. Só faltou mesmo dizer que um candidato, para ser candidato, se deve chamar Augusto. Ele, esse dado, ele não imprimiu, mas eu estou em crer que ele pensa que um Augusto que seria melhor do que um Henrique. Bem, claro, hoje que estás aqui no centro, o que é que a tua pitonisa te diz sobre isto? Bem, muito boa noite a todos, boa noite a quem nos ouve e vê. Esta temática das presidenciais de 2025, 2026, janeiro, estão já ao rubro, de facto. Mas vemos muitas sondagens já e muitos nomes, falsas, como disseste, já quase 2 dezenas de putativos candidatos. A verdade é que, como Marcos Mendes falou ontem, do perfil, apesar de teres dito bem que o perfil traçado era um perfil muito reflexo, o perfil que ontem Marcos Mendes traçou, a verdade é que é preciso num candidato à presidência alguma equidistância, algum espírito conciliador, mas também de domínio de algumas pastas sensíveis no
âmbito das políticas públicas. Acho que vai ser fundamental, tendo em conta o alinhamento que temos no Parlamento, ter um Presidente que exerça efetivamente a sua magistratura de influência, com conhecimento macro dessas políticas públicas que temos vindo aqui a falar, de temas muito sensíveis, porque para haver entendimentos tem que haver, obviamente, uma discreta magistratura de influência. Enfim, eu entendo que ela deve ser discreta, mas eficaz. Enfim, são conhecidas opiniões sobre algumas matérias, de alguns destes candidatos. A verdade é que nós não conhecemos, se de alguns conhecemos demais, de outros conhecemos de menos. Eu acho que deve haver aqui um equilíbrio. O escrutínio público deve ser minucioso nesta matéria. Não me choca, como alguns têm vindo aqui a falar, que tenhamos um militar ainda no ativo e, portanto, o que disse Henrique Gouveia Melo é que se irá pronunciar depois de deixar o ativo. Enfim, eu acho que conhecendo Henrique Gouveia Melo pela postura que tem tido nos últimos anos, nesta questão, acho que é correta, não se deve pronunciar antes de tempo. Tem um dever superior aos outros de lisura e para com o cargo e a patente que usa, que tem nas Forças Armadas e, portanto, parece-me prudente da parte dele, embora, obviamente, que isso alimente, enfim, alimente, no fundo, a imprensa cor-de-rosa que se tem vindo a desenhar à volta da temática das presidenciais de 2026. Para dizer o seguinte... a imprensa cor-de-rosa não socialista. Sim, cor-de-rosa não com tendência partidária, fique claro. Tiveste bem observado, muito bem observado. Das sondagens conhecidas, há uma do CM e da JN cuja ficha técnica aponta para cerca de 605 entrevistas realizadas, agora no final de novembro, e da Aximage com cerca de 818 entrevistas validadas. Enfim, acho que o universo é ainda pequeno, dá para sentir obviamente o pulso e aquilo que era expectável, com Gouveia e Melo destacado nestas sondagens. Enfim, eu acho que nós estamos aqui outra vez a assistir aquilo que assistimos de uma forma um bocadinho diferente, e já lá iremos, na eleição do atual presidente, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que caímos muito hoje naquilo que é meramente mediático e parece que não há vontade de criar um caminho. Ou seja, o caminho é o caminho que já se vem desenhando no espaço mediático e, enfim, restringe um bocado o aparecimento de outras candidaturas, a meu ver, que podem, igualmente válidas, igualmente com o seu valor, mas que, não tendo esse espaço mediático, vem logo aqui à partida um grande handicap para o seu sucesso. Dizer que o perfil e as competências de cada um destes candidatos é muito relevante para os tempos que se avizinham. Falar aqui do putativo candidato presidencial Passos Coelho, com uma nota aqui de destaque para a direita, e portanto, obviamente que não saberemos se será ou não candidato, será efetivamente um bom candidato para a direita, e Ana Gomes e António José Seguro do lado da esquerda, que me parece a mim fazer aqui talvez uma ponte à esquerda, com Mário Centeno, mas também houve sondagem, a questão da CMJN, para Ana Gomes e António José Seguro, com Mário Centeno e Augusto Santos Silva, se calhar um bocadinho mais posicionados ao centro. E, portanto, eu dividiria aqui... Descartas uma candidatura de António Guterres? Sim, não vejo como viável, acho que tem o seu mandato, seria inédito termos um secretário-geral das Nações Unidas por este motivo. E peço agora para irmos ouvir a Filomena, Vamos. José Miguel, e depois já voltas a falar. Filomena. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a quem nos ouve e nos vê. Bom, a lista é extensa, cada vez mais extensa parece, não é? Ao invés de irmos retirando nomes, há umas quantas pessoas que pareciam ter anunciado que não iriam a votos, que dizem, apesar de tudo, se tiver aqui apoio, se calhar não considero e tal. A ver, vamos. Aguiar Branco, Santana Lopes, e, portanto, e à esquerda também, quer dizer, nenhuma destas pessoas disse não vou. Portanto, está tudo em aberto. Tu disseste... Não resisto a fazer. Há aqui uma chega, desculpa interromper,
tu fuiste agora e bem, a mim disseram, por exemplo, vale o que vale, mas uma das explicações que uma fonte idónea me deu para aquela conferência de imprensa, enfim, que tem sido criticada do Primeiro-Ministro sobre segurança da semana passada, que uma das explicações que me deram para ele ter dado aquela conferência de imprensa é que era para marcar o Durão Barroso, que creio que deu uma conferência de imprensa no mesmo dia ou na véspera, ou uma entrevista. Convenhamos que é preciso arranjar uma justificação para aquela conferência de imprensa, não é? E Foi essa. quando o Durão Barroso quer preciso uma uma coisa, qualquer. Que é difícil compreender. não Que é é? difícil compreender essa conferência de Mesmo imprensa assim, em particular. mesmo O assim. tom, a hora que foi dada, até é difícil. Portanto, se calhar tem que se encontrar ali uma explicação qualquer. Mas, desculpa, Com essa intenção ou com outra, a verdade é que a lista é extensa, não é? Eu acho que é importante pensarmos no que acabou de acontecer na Roménia, não é? Tivemos um candidato que tinha nas sondagens pouco mais de 5%, 5, 6%, e que ganhou a primeira volta. Portanto, não obstante o Tribunal Constitucional ter obrigado à recontagem dos votos, curiosamente não por causa dele, mas por causa da segunda, o atual Primeiro-Ministro ficou de fora, já se demitiu do partido, no caso do Partido Social Democrata Romeno, e, portanto, aquilo que se diz relativamente a este candidato é que ele ganhou esta posição pela sua atividade no TikTok. Portanto, eu olho para esta lista e pergunto-me qual deles será mais hábil. Não é? Qual deles será mais hábil? Não sei se estas sondagens são muito fiáveis, não tanto pelo número de pessoas envolvidas, mas essencialmente pela metodologia destas sondagens. De qualquer forma, há aqui algumas coisas que me preocupam. Porque, na verdade, o atual chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Gouveia e Melo, eu pelo menos só o conheço dele ter cumprido um plano de vacinação. Não o conheço de mais coisíssima nenhuma. E, portanto, não sei que pensamento tem ou não tem. Das 2 ou 3 breves intervenções que teve, designadamente sobre imigração e segurança, disse ali, en passant, coisas com as quais até concordei, devo dizer. Mas é para mim estranhíssimo que ele reúna esta intenção de voto apenas porque foi capaz de cumprir uma missão que lhe foi atribuída. Convenhamos, num país que tem, no que diz respeito à vacinação, uma boa tradição. Portanto, não foi nada que nos tivesse posto verdadeiramente surpreendidos. É uma das áreas onde temos e sempre tivemos bons números. Portanto, isto para mim, Só tratou da logística. ele só tratou da logística. Tratou bem, teve-se o chapéu, de facto tratou bem, mas cumpriu uma missão, não lhe conheço nenhuma outra qualidade para além disso e, portanto, também não conheço nenhum defeito, é verdade que não. Mas se for este o critério, é preocupante. Depois ele vem dizer, e eu compreendo, trata-se de uma presidencial, vem dizer que quer ser superpartidário. Não é? Vem dizer, não quero o apoio dos partidos e todos percebemos o que é que ele está a tentar fazer. Mas eu confesso-vos que estou numa fase da vida, se calhar um bocadinho desiludida com alguns políticos ou com muitos políticos, onde quero saber quem são. Digam-me lá o que vem e quem são. E depois deixem-me escolher livremente. Portanto, eu gostava muito de conhecer melhor este senhor e também de conhecer outras personagens que estão aqui. Porque quando falamos, quer destas personagens, na verdade não há aqui nenhum nome ainda, pelo menos nenhum potencial candidato comunista ou bloquista, mas quando falamos de supostos sociais-democratas e supostos socialistas, eu confesso-vos que nas últimas ações destas pessoas, nos últimos anos, reconheço muito pouco socialismo a estes socialistas, pertenço socialistas, e reconheço muito pouco a social-democracia a estes sociais-democratas. E tanto gostava de saber o que é que estes senhores pensam do país, o que é que querem para o país, vou ficar muito expectante, com algum medo, confesso, que esta pulverização de votos possa trazer-nos uma surpresa, como aconteceu na Roménia, não é caso único, já tinha acontecido na Ucrânia, não é? Nós hoje reconhecemos pelo menos a grande valentia do Zelensky, mas também foi eleito por ser uma personagem com uma visibilidade nos meios mediáticos muito grande, não é? Portanto, qualquer dia, não sei, já se falou em tempos, não sei se um dia não teremos uma Cristina Ferreira ou um herói de uma Secret Story qualquer ou de um Big Brother qualquer. Portanto, acho que é preocupante. Acho que vivemos tempos verdadeiramente preocupantes. Espero que esta discussão seja uma discussão séria. Há que chegar a esta preocupação, o facto de andarmos a falar de presidenciais quando ainda temos as autárquicas no meio, não é? Devíamos estar aqui, se calhar passo a passo, com calma, a perceber quem avança ou não avança. Vivemos desta especulação que me parece excessiva e pouco produtiva, francamente. Obrigado, Miguel. Ora bem, boa noite a todos. Bem, eu acho que, enfim, eu acho que há 2 sintomas bastante claros na sociedade portuguesa e que estão a ser bem interpretados por alguém. O primeiro sintoma, e que não são novos, o primeiro sintoma tem que ver com, a primeira característica, vamos dizer assim, tem que ver com uma saturação que existe dos partidos tradicionais e dos políticos tradicionais. E basta olhar para o resultado das últimas legislativas para perceber precisamente
a força que isso está a ganhar na sociedade portuguesa. Não podia estar mais de acordo. A segunda característica tem que ver com uma tradição portuguesa de nós alterarmos ou alternarmos estilos na presidência. E, portanto, a seguir a um catavento mediático, há uma tendência, ou poderá haver uma tendência, para um perfil mais autoritário. Assim como, a seguir ao professor Cavaco Silva, houve tendência para colocar alguém mais popular no exercício do cargo. E, portanto, eu acho que o Almirante Gouveia Melo é a resposta a estas duas características. É a resposta autoritária ao presidente Marcelo e é a resposta apartidária, não significa que não tenha origem em partidos, mas é uma resposta aparentemente apartidária à saturação das pessoas perante os políticos tradicionais. Qual é que é o problema disto tudo para mim? É que nós estamos a assistir em direto e vamos ter a oportunidade de assistir em direto durante 1 ano e 2 ou 3 meses à criação in loco de um populista. É absolutamente evidente para mim aquilo que está a acontecer. Inevitável. Nós, já lá vamos, nós temos alguém que de repente, aqui o Rui dizia que no exercício da sua função lhe ficaria mal evidenciar sinais nesta dinâmica presidencialista, mas nós estamos alguém que de forma evidente tem agências de comunicação a trabalhar para ele, que é capa de jornal em dias específicos, com uma sondagem no jornal A, não sei se repararam hoje o Diário de Notícias com uma reportagem sobre o que pensa Gouveia Melo, e que não tem nada para dizer sobre o que ele pensa. Porque não há matéria de facto, não há sumo. Mas temos que, no fundo, criar uma dinâmica. Se lemos a notícia, não sabemos o que é. Não sabemos. Se formos ao Observador, o Almirante Gouveia Melo é capa digital do Observador. Eu hoje já vi a fotografia dele no Expresso, na capa do Expresso. E tudo isto, que pode parecer uma grande coincidência, é um trabalho feito. O que é que a mim me preocupa e porque é que eu acho que nós estamos a falar da criação no fundo, de um ator populista para vencer umas eleições no mundo ocidental? Mais um caso desses. Em primeiro lugar, é alguém que diz que não tem ideologia. Eu fico sempre preocupado quando alguém diz que não tem ideologia. Eu fui ler uma entrevista dele, de 2021, em que ele diz que é um pragmático do centro. Ora, portanto, um pragmático do centro é um populista. É aquela pessoa que nos diz, com uma cara muito séria, que concorda com ideias de esquerda e direita e que, portanto, está sempre pelo aquilo que é o melhor que a ideologia tem para oferecer. Bom, as ideologias não interessam nada, exato. Não é? E por aí adiante. Quando alguém nos diz que as ideologias não interessam nada, eu fico sempre preocupado. Porque acho que aquilo que nós temos que reconhecer é que as pessoas não é que não possam ter bom senso para perceber quais é que são as alternativas melhores a cada momento, mas têm que ter um princípio ideológico. E têm que dizer em que é que acreditam, porque elas não se estão a candidatar a comercial de uma empresa que vende sabonetes. Elas estão-se a candidatar a Presidentes da República. E, portanto, este é um primeiro sinal preocupante. O segundo sinal preocupante... Até porque há ideologias que nós não queremos. Evidentemente. E, portanto, temos o direito de escolher, de conhecer e escolher. Claro. O segundo sinal preocupante, para mim, é que quando vejo falar só ouço banalidades. O que me preocupa é o crescimento económico, ora está certo. Portanto, eu acho que nos preocupa a todos, até à Maria Mortágua se preocupará. Tenho algumas dúvidas, se muito, mas alguma coisa a preocupará. Ou o que me preocupa é o crescimento do país. Eu não posso falar sobre eleições presidenciais, porque ainda sou um militar no ativo, mas a mim o que me preocupa é a regulação da imigração, mas diz isto até de uma forma assim muito simpática. Mas o que ele disse, e cito, em setembro de 2021, é muito interessante. Porque ele diz assim, que daria um péssimo político, expressão dele, e a seguir que nós deveríamos separar o que é militar do que é político, porque são campos de atuação e maneiras de estar diferentes e que não devem ser misturadas, porque no passado houve necessidades dessas misturas que agora não existem. Portanto, esta agora é a minha interpretação, ou se quiserem, como estamos aqui apenas na má língua, a minha conjetura para a situação. Antes dele achar que podia ser candidato, ou de alguém entender que ele podia ser candidato, ele tinha esta opinião. E aquilo que nós vamos agora ver até janeiro de 2026 já será um discurso completamente oposto, muito na base do não é por eu ser militar que não posso ser presidente. Os militares não podem ser vedado exercícios das funções públicas. Ainda só estamos a começar. Mas ele já disse que não tinha nada na testa. Já disse ele e já disseram outros por ele. Claro, vamos incentivar essa argumentação. O que é que a mim me preocupa? Eu não tenho nada contra o Almirante.
não sei se ele pode ou não ser um bom Presidente Eu também da não, nem República. contra nem a favor. Preocupam-me sinais da criação desta figura populista, de alguém que não vem com convicção, que vem fora de tempo e de forma prematura, mas de forma claramente organizada para quem percebe. E preocupa-me que o sistema tradicional, vamos dizer assim, não perceba mais uma vez aquilo que está a acontecer. Eu, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente para já, vamos dizer assim, porque coloco-me aqui com muitas reticências a este movimento, aquilo que, para a tristeza de muitos amigos meus, eu conheço muita gente que diz de caras que vai votar no Almirante, e eu acho efetivamente que ele é o candidato mais forte às eleições, precisamente porque António Guterres não está na corrida e Passos Coelho também não. Para mim, seriam os únicos dois candidatos do sistema no atual momento, por razões diferentes, poderiam baralhar as contas a uma eleição que me parece feita. Muito bem. Há um dado que eu me atrevo a sublinhar, José Miguel, pegando nas tuas palavras, mas agora fazes uma pausa, que é o facto de a gente não saber o que o senhor pensa e de não virmos a saber provavelmente no próximo ano, eu atrevo-me a dizer que não vai ser isso a impedir que ele provavelmente ganhe. Ou seja, o senhor Almirante vai ser um bico de obra para o PS e para o PSD. De acordo, Rui? De acordo, se bem que com esta antecedência das sondagens que nós conhecemos, Sim, até porque só quando... a taxa de indecisos é obviamente Elevada. muito elevada. Ah. E, portanto, daqui até ao momento das eleições, muita água irá passar debaixo deste moinho que são as eleições presidenciais e de facto, quer dizer, Gouveia e Mel tem que dizer efetivamente ao que vem. Vai ser difícil para os partidos tradicionais combaterem este novo estilo, sem dúvida alguma, e aí acho que estamos todos de acordo, mas não podemos deixar também, nestas sondagens que foram públicas, de perceber dinâmicas e os cenários de segunda volta. É relevante para os partidos tradicionais, como aqui falámos, perceberem que qualidades e que qualificações terão de ter os seus candidatos para enfrentar o governo. Eu acho. Força, Filomeno, força. Não diz disto. Falta-me. As sondagens. Vamos lá ver, mas as Valem sondagens o que valem. mas não é valer o que valem. Não, Não é essa a questão. sobretudo- As sondagens não são parte do plano. São, Porquê fazem que elas parte aparecem do agora? plano de construção Sim, do sim. De construção do candidato e de fazer recuar outros candidatos. Como é que se pode levar? Nós que sabemos uma vez mais, peço desculpa só dizer tipo, eu minimizo a importância das sondagens, sobretudo porque ainda não temos Claro. uma lista fechada. Como é de que nós candidatos. podemos levar a Nessa sério uma altura, sim. sondagem Claro. Sondagens. com a efetivação, julgo que de mais ou menos 300 telefonemas, que é o que está em causa hoje, onde se dá a escolher às pessoas não uma lista de 15 nomes, mas quase. Ninguém pode levar isto a sério. Claro. A sondagem tem um objetivo. Claro. O objetivo é claro e faz parte de um plano que, te digo, eu acho muito bem montado. Não tenho... Ainda assim, há 3 anos atrás, ninguém conhecia, há 4 anos atrás, ninguém conhecia o Almirante e ele fica ali na posição em que fica, não é? Portanto, ainda assim, tem esta pertinência de nos obrigar a pensar sobre isto. A notoriedade, não é? Que é a única coisa. Agora, reparem, vocês dois falam da mesma coisa. Esta banalidade neste discurso, eu pergunto-me se não é a segunda versão da banalidade do discurso dos partidos políticos. E acho que verdadeiramente os partidos têm que parar e perceber porque é que chegamos aqui. Porque é que chegamos a um ponto em que a grande bandeira é a alegada independência. Mas qual independência? Independência não é independência de partidos, é independência de interesses, parece-me a mim. Isso é que é importante, não é? E, portanto, alguém que não tem militância partidária não é, por essa razão, necessariamente uma pessoa independente. Portanto, os valores que a mim me interessam, de isenção, de verticalidade, de caráter, etc., é mais próprio de alguns desalinhados do que pessoas sem vinculação partidária. Portanto, eu acho que é importantíssimo que os partidos olhem para isto, não é? E a novela desta semana, por exemplo, do Pedro Nuno Santos acerca de António José Seguro, é mais um episódio lamentável, absolutamente lamentável, que conduz para este caminho, não é? Quer dizer, depois de ter dito sim senhor, o António José Seguro, lá se terá arrependido. Eu confesso-vos que nem percebi muito bem, porque eu achei que ele estava a querer o seu Costa, já ouvi comentadores com pergaminhos a dizê-lo, e foi exatamente o que eu pensei também. Na verdade, achei mais uma oportunidade para você, o António Costa. E afinal, agora vem dar o dito não dito, não era nada disso, e fala de outros candidatos. Os partidos têm que parar e perceber o que está a acontecer. E vamos perceber as autárquicas antes disto.
antes disto, vamos perceber nas autárquicas pela mesma razão, com a quantidade de independentes que vai Bem, virão. isso vão aparecer. Mas a questão é esta, Filomena. Não é só os partidos. É os partidos e o país. Sem dúvida. Totalmente de acordo. Os partidos e o Totalmente de país. acordo. Porque nós estamos. Zé Miguel, eu diria, desculpa ter-te interrompido, eu diria que essencialmente o país. Agora, eu gostaria muito que os partidos, que são um agente essencial na democracia, que suscitassem esta discussão e que não fugissem dela. Isso é que eu gostaria muito, muito de A ver. questão aqui é que o Rui apresentou 15 nomes. Podia ter apresentado 30. E porquê que ele podia ter apresentado 30? Porque nós, se formos olhar à exigência de outros tempos, deste conjunto de 15 nomes, há 2 ou 3 verdadeiramente presidenciáveis. O resto são segundas figuras. Tanto se fala para uma Câmara Municipal, como de repente para... Qualidades políticas no ativo. O José Pedro Aguiar Branco, fala-se vai para a Câmara de Porto ou vai para a... Isto era impossível há alguns anos. Era impensável. E, portanto, é este caminho que nós temos feito que depois torna tudo possível. E, portanto, os 5 toques da vida poderão, de facto, ser decisivos nesta eleição. Ontem o Pedro Santana Lopes disse isso e bem. Ele, aliás, pronto, fora uma vontade muito grande que tem em ser candidato e que eu não sei se tem, no fundo, sustentação popular, mas também não sei. Mas ele tem feito uma análise perfeita desta situação. Está a ver exatamente o filme que está a acontecer e acho que muitos outros não estão. O Rui tocou num aspecto importante. Eu, como já disse, quer dizer, as sondagens nesta fase não parece que são instrumentais para alguma coisa, como disse o Zé Miguel, mas não parece que sejam propriamente credíveis, repito, nomeadamente enquanto não há, pelo menos, uma lista quase fechada de verdadeiros candidatos. E depois, como também já aqui dissemos, com um universo escasso e com muita gente a dizer que não sabe ou não responde. Mas dizia eu que o Rui referiu um aspecto importante que é provável, digo eu, não sei se é provável, se é improvável, a realização de segunda volta. Lá está, só vão à segunda volta os 2 primeiros. Portanto, digamos, esta acomodação, porque aqui nesta lista, eu creio que, não contei, mas creio que estão 7 nomes conotados com o PSD, 6 com o PS, mais o Henrique Gouveia Melo e o Paulo Portas. Os tais 7 do PSD não estão, do ponto de vista do resultado eleitoral a que possa cada um deles aspirar, não estão todos no mesmo patamar, e os do PS irem. Portanto, vocês querem, enfim, vaticinar alguma coisa? Não contaste, Rui, também com nomes como Catarina Martins, Coutinho de Figueiredo, Rui Tavares, que também foram sondados em resposta, obviamente, à apresentação de candidatos, neste caso da Catarina Martins e do Rui Tavares da esquerda, faltando ainda um nome do Partido Comunista Português. Exato. E, portanto, são tudo nomes que farão, obviamente, também parte desta acomodação. E do Chega? O candidato do Chega é o Henrique Gouveia Melo. Aparentemente prepara-se para isso. André Ventura, ou seria o Pedro Passos Coelho, que André Ventura sempre disse que apoiaria de contrário. Portanto, aí facilitaria a direita e a extrema-direita ter um único candidato. Rui, mas não, acho que não estás a ver o filme. O André Ventura vai apoiar o Almirante. É provável. Sim, aliás, parece-me a mim que esta posição do Almirante é resposta a isso. É uma resposta a isso. E também poderá André Ventura, obviamente, dar um workshop sobre o TikTok, não é? Como falámos. Mas voltando à tua questão, sim, eu acho que por isso é que eu dei o exemplo da Roménia, não é? Sim, sim. O candidato com as melhores sondagens foi excluído. Pois. E, portanto, na segunda volta agora já não está lá, não é? Portanto, nós podemos ter uma grande surpresa aqui. Mas os meus amigos querem prognosticar alguma coisa em relação, nomeadamente, a estes nomes mais conotados com o PS e com o PSD, de quais é que, enfim, dão mais garantias, do vosso ponto de vista, de ir a uma segunda volta? Ou acham que ainda é cedo estar Eu só nessa matéria sou portista e jogo como o João Pinto, só no fim do jogo. Prognósticos. Eu e o Zé Miguel temos aqui uma divergência. Eu estou aqui neste papel e também não, embora eu tenha quase a certeza que vou acertar, se errar não é grave. Eu, por exemplo, Zé Miguel, porque já falámos isso, fora desta mesa temos uma divergência. Aliás, eu chamei aqui a atenção. Apostas? Não, são detalhes, mas são detalhes com alguma piada. Por exemplo, Zé Miguel não acredita que a Leonor Beleza seja candidata. Eu uma vez
li a declaração onde ela dizia que não era, que foi para aí há um mês, e eu tenho informação de boas fontes que é provável que seja, mas isso vale o que vale, pode não ser. E, portanto, isto para dizer, isto só me responsabiliza a mim, que eu não ponho de maneira alguma, do ponto de vista da fasquia eleitoral ao alcance de cada um, eu não ponho, como imaginam, portanto, o que eu vou dizer é óbvio, não ponho no mesmo patamar, para falar só dos conotados com o PSD, a Leonor Beleza, que eu assumo que me parece uma candidata interessante, o Durão Barroso, que eu não gosto, e não sei como é que um homem que deixou o governo para ir para Presidente da Comissão Europeia e depois vai para a Goldman e ainda tem a ideia de ser candidato a Presidente da República. O Rui Rio, que eu acho que nesta conjuntura também não será. O José Pedro Aguiar bem, como o Zé Miguel disse bem, tanto pode ser candidato a Presidente da República como candidato a Presidente da Câmara do Porto. Não, ele à Câmara disse agora que não será. E não excluiu a Presidência da República, só Pronto. excluiu a Câmara do Porto. Pronto. E do lado do PS, o Augusto Santos Silva eu acho que não tem nenhumas hipóteses. O Mário Centeno, a ver vamos. O Guterres eu acho que não é candidato e acho que seria um bom candidato. E o Vitorino eu também acho que não é candidato, mas sou só eu que acho, portanto isso o que eu acho vale pouco. Atenção que a questão do Mário Centeno é um bocadinho delicada, porque já houve, no fundo, aquele ensaio para a manutenção do governo em funções em que ele poderia, enfim, apareceria como o Messias, e isso deixou uma situação complicada enquanto regulador na área da banca, como é Portugal. Portanto, acho que termos sondagens com alguns nomes com este tipo enfim, de nuances que pode dificultar também a própria percepção e a leitura. Em relação ao António José Seguro, e como falaram da questão, que a Filomena puxou a questão do Partido Socialista e da sua liderança, enfim, eu acho que quando falávamos em qualidades e qualificações, eu, em relação ao António José Seguro, tenho obviamente que fazer uma declaração de interesses. Eu acho que é um homem bom, acho que é um homem bem formado e que soube cumprir a sua palavra de, em 10 anos, focar-se na sua vida profissional e não ser empecilho ou impedimento para aquilo que se seguiu após a abertura, a única abertura que o Partido Socialista teve em eleições primárias. Desde então nunca mais houve primárias como naquela altura. Também o que só não ali deixa de ser curioso. Não é? Pronto. Só ali O que não deixa de ser curioso. Jorge Carneiro não é a mesma coisa, não veio agora para as altares. Exato. Mas aquilo que me preocupa de candidatos mais conotados com a esquerda ou com a direita, ou mesmo com o centro, é a percepção do tipo de pessoa, do seu percurso e das suas ideias ou ideologias, como dizia o José Miguel. E bem, acho que é isso que nos vai mais importar no final do dia, perceber quem é a pessoa que está a apresentar a ir a votos. E, portanto, faltando ainda mais de um ano, eu acho que este tema será, obviamente, ainda... Sim. Eu vou aqui deixar uma piada para isto terminar assim com bom humor. Ótimo. Eu sou um passista convicto, adorava que o Pedro Passos Coelho fosse candidato, julgo que não será. Acho que era a única hipótese séria da direita de evitar a eleição do Gouveia e no fundo, contribuir para um país diferente. E tem esta particularidade bastante engraçada, porque dependendo do arrepio que o Almirante provocar à esquerda, porque poderá ser muito grande, podemos ter a situação em que a esquerda portuguesa vai aspirar por Pedro Passos Coelho, que eu acho que é uma situação provável e admirável. Este homem se morde a língua corre o risco de morrer envenenado. Era uma boa vingança por Pedro Passos Coelho. Acho que é extraordinário. Sinto-os cada vez mais bem dispostos e isso, enfim, para o moderador é um conforto muito grande. Vamos virar de página. Meus caros, a Austrália acaba de proibir as redes sociais a menores de 16 anos. O Parlamento australiano acabou de aprovar a primeira lei no mundo que visa impedir crianças de utilizarem redes sociais. O Primeiro-Ministro, que é trabalhista, António Albanese, defende, cito, que existe uma clara ligação causal entre o aumento das redes sociais e os danos à saúde mental dos jovens australianos. Dentro de portas, tivemos hoje uma manifestação em Coimbra, alicerçada num movimento denominado Menos Ecrãs, Mais Vida. Essa manifestação ocorreu junto à Escola Básica e Secundária 2º e 3º Ciclos de Martim de Freitas, em Celas.
E para contextualizar este movimento, menos ecrãs, mais vida, há meio ano havia uma petição de 20 mil pessoas sob o lema viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones. Os que defendem que há que pôr mão nisto, como eu defendo, invocam que dos 5 aos 17 anos de idade o tempo de contacto desejável de uma criança ou de um jovem com um ecrã não deve exceder 2 horas por dia. Ora, esta manifestação teve a ver justamente com muitas escolas em que não há manuais em papel hoje em dia e, portanto, dizem os pais o óbvio que se as crianças e jovens estão na escola e vão para casa e o único instrumento de trabalho que têm são meios digitais, necessariamente que têm de estar muito mais de 2 horas por dia colados ao ecrã. Uma nota breve, só vou-vos dizer que na quinta-feira tive a felicidade de ir assistir a um debate sobre o 25 de novembro de 1975, em Ancião, com o Pacheco Pereira, um coronel que a 25 de novembro de 75 era presidente da RTP, e um coronel, hoje coronel, que na altura era membro do Conselho da Revolução, do Grupo dos Nove, e porta-voz do Conselho da Revolução Capital, então, hoje coronel Rodrigo Sousa e Castro. Porquê é que eu falo nisto? Porque sobre o tema foi um debate muito interessante, mas havia umas largas dezenas de crianças e jovens, crianças poucas, em Ancião a assistir, como imagino, houve esse propósito da parte dos professores, umas largas dezenas, e o Pacheco Pereira, ao segundo minuto da sua intervenção, virou-se para eles jovens, e disse: eu conheço a fauna, estão todos pendurados nos telemóveis. Ficam a saber que isso só serve para alguém saber onde vocês estão. Não tem mais nenhum efeito útil. E atenção, hão de reparar, porventura já será tarde, que vocês por essa via não vão falar, vão grunhir, vão ter muita dificuldade em fazer-se entender e em escrever, e daqui a 20 anos todos os que souberem escrever melhor do que vocês passam-vos a perna. Devo dizer-vos que fez-se um silêncio magnífico. Depois os jovens tiveram de sair um pedaço antes do encerramento do colóquio porque tinham de regressar a casa, os transportes escolares. Mas escusado será dizer-vos que eu, enfim, fiz questão logo do Pacheco Pereira ser aplaudido ao segundo minuto. Filomena, começamos por ti. Bom, eu não sou tão radical quanto o Pacheco Pereira. Eu sou. Isto é, eu acho que do que nós precisamos é de equilíbrios. Eu acho que do que precisamos é de equilíbrios. E, portanto, hoje os nossos jovens, de facto, falam menos bem do que, do meu ponto de vista, deviam falar e escrevem menos bem também do que deviam escrever, porque outras áreas não são exploradas como são as competências digitais. Porque eu acho que as competências digitais são muito importantes. Acho que os telemóveis, as redes sociais, as plataformas, a internet, etc., trouxeram-nos, obviamente, vantagens, não é? Mesmo na escola, a utilidade didática é evidente, não é? A forma como eles podem aceder à informação, a forma como se podem relacionar entre si, etc., é, na verdade, absolutamente notável. O problema é que nós não temos limites. Os nossos jovens estão nas redes sociais e estão com os telemóveis, os nossos jovens, a média dos nossos jovens, sem limites e sem nenhum controlo ou monitorização. Portanto, isso faz com que, desde logo, com que não consigam, têm acesso a esta informação toda, mas as pessoas não conseguem distingui-la. Portanto, são as maiores vítimas das fake news e da desinformação, porque não aprenderam a distinguir o que é bom e o que é mau, não é? E, portanto, mas não só, quer dizer, se pensarmos em cyberbullying, se pensarmos nos desafios mortais, vários, a baleia azul, o mundo, não é? Que se chama este último, e tantos outros, são coisas verdadeiramente perturbadoras, não é? E, portanto, esta capacidade de se relacionarem por essa via tem este lado negro, não é? É o lado lunar.
São as duas faces da mesma moeda. E, portanto, o que me parece a mim que temos que discutir, e estamos a falar disto na escola, e eu tendencialmente acho que o uso dos telemóveis na escola deve ser limitado, designadamente também no recreio, porque as nossas crianças e jovens têm que socializar. Não, se nós chegamos à conclusão que qualquer equipamento os isola, então temos que estar atentos a isto, não é? Mas também em casa. E, portanto, o que eu me pergunto é se nós, como pais, temos tido a capacidade, por um lado, de explicar aos nossos filhos que riscos, estes riscos, a dimensão destes riscos, e de os ajudar a lidar com os telemóveis, as redes sociais e outras plataformas de uma forma mais saudável e mais enriquecedora. Portanto, parece-me a mim que é aqui que está o equilíbrio, a meio. Quem é que deve regular? Que é uma das discussões que em Portugal tem sido central, não é? Quem é que deve regular isto? Na verdade, o Governo Central, é o Parlamento, devemos legislar sobre isto. E a lei deve ser una ou deve ser cada uma das escolas consoante o seu próprio projeto educativo. Eu, francamente, não me parece que a utilização de meios, no caso de meios digitais, que faça parte de um projeto educativo. Acho que o projeto educativo é outra coisa, não é? E, portanto, gostaria mais de uma lei una. Porquê? Não por ser avessa a que cada escola possa desenvolver o seu próprio plano, mas porque as circunstâncias que temos em Portugal na educação são muito próximas daquelas que já falámos da justiça e outras. Isto é, são muito iníquas, são muito desiguais, os projetos são muito distintos, a qualidade dos projetos é muito distinta. Se formos ver quais foram as escolas que limitaram, que tiveram a capacidade até hoje, por regulamento, de limitar este uso e de alguma forma ao disciplinar, na sua esmagadora maioria são escolas privadas. Portanto, vamos outra vez para um tema ao qual somos os quatro muito sensíveis, que são as desigualdades, não é? E, portanto, não tenho uma opinião absolutamente fechada na matéria, mas tendo para defender que esta limitação seja uma limitação por um normativo nacional. Exatamente, estou de acordo contigo. Que se imponha a todas as escolas. Rui. A petição que falavas, Rui, é de 2023? Não. Começou em 2023, começou em 2023. Mais de 23 mil assinaturas. Os números que eu tenho são de 1º de maio deste ano. E que deu origem a uma discussão na Assembleia de uma proposta de um projeto de lei do Bloco de Esquerda que propunha a revisão do Estatuto do Aluno. Ele foi rejeitado e a principal premissa que esteve nessa rejeição foi a questão da proibição. Enfim, já que hoje foi falado, eu acho que a questão da proibição ou da adoção de uma lei una que abarque deverá, se for esse o instrumento adotado, deverá sempre passar pela análise das diversas realidades socioeconómicas do nosso país. Porque é óbvio que já existe essa restrição, enfim, dentro da restrição temos a proibição e temos a limitação. Falemos assim de forma clara para nos entender. E, portanto, eu sou muito pouco avesso à proibição, acho que isso não leva normalmente a bons resultados. Tiveste uma dupla negativa, muito pouco avesso, não. Sou avesso à proibição. Não és nada pouco. Sou avesso, obrigado pela correção do meu lapso. Sou avesso a proibições, mas acho que a limitação tem que ser estudada. E tem que ser estudada porque há várias medidas que podem ser adotadas e há vários casos internacionais, bons casos, já para não falar daquilo que sucede em alguns estabelecimentos de ensino privados, onde já existe essa medida. A verdade é que a recomendação do governo, do atual, para que fossem controlados, ou fosse controlado o acesso, vigora apenas, segundo dados que estão disponibilizados publicamente, em 2% dos agrupamentos escolares. E, portanto, se há a intenção de implementar alguma medida, nesta matéria, sim, deve ela a mesma carecer de um estudo. Eu vou apenas falar-vos aqui daquilo que serviu de base a esta questão, não só no plano interno ou local, com a manifestação que falaste bem, mas também daquilo que a Austrália decidiu recentemente de proibir o acesso a redes sociais por parte de menores de 16 anos. A questão, regressa à questão também em Portugal, para fazer este contraponto, porquê? Porque a questão da utilização do telemóvel é apenas de chamadas e conteúdos digitais para a aula
ou é o acesso às redes sociais? Porque a questão é, os alunos têm que estar concentrados e, portanto, a teoria que os estudantes, os alunos precisam do telemóvel para aceder aos conteúdos digitais da aula, acho que isto deve ser rapidamente desmistificado e dado outro tipo de acesso. Mas se calhar Porque todos nós sabemos que isso não é o que acontece na prática. Mas nenhum de nós dispensará a possibilidade de uma aprendizagem autónoma Claro, deste tipo de dispositivos totalmente de aos acordo. miúdos e graúdos, de resto. Mas não há é? outros casos. Recentemente, na Flórida, nos Estados Unidos, foi decretada a proibição aos 14 anos. Depois há aqui também a questão da idade. Qual é a idade certa? Mas, por exemplo, Espanha está com uma previsão não há ainda uma data concreta, porque foi apresentada uma proposta, o texto carece de uma grande revisão, mas o ponto de partida começava nos 16 anos também. Mas veja-se o caso da China. A China estabelece que menores de 14 anos não podem passar mais de 40 minutos por dia nas redes sociais, com um controle que é feito através de acesso à vida de identificação, ou seja, Eles estão habituados a aceder à vida das Portanto, pessoas. quando falamos em isso maus vai ser É a exemplos, China, não é? quando falamos de China, nem tudo são maus exemplos. Este exemplo, por acaso, parece-me interessante porque permite, lá está, aos pais, aos progenitores, porque os progenitores não se podem demitir desta questão. Esta questão não é um problema das escolas, é um problema da sociedade que, obviamente, que se agudiza ou que se verifica na sua plenitude no espaço escolar, na comunidade escolar. O Reino Unido está, neste momento, com um estudo em curso, certamente como Portugal, de acordo com aquilo que o Ministro da Educação já veio ventilar. A única diferença é que no Reino Unido deve deverá haver uma estudar. decisão para o ano, e em Portugal é daqui a 10 anos. Os Países A Baixos, Noruega- a Dinamarca, a Hungria, a Itália, a Grécia, todos eles estão a estudar ou já têm leis que limitam o uso, não é? Limitam. E depois a questão é a questão da idade, ou de adequar em função de várias... Mas há uma distinção, parece-me a mim, importante, entre a proibição do uso do Exatamente, foi telemóvel e a como- limitação em determinadas Totalmente de circunstâncias. acordo. Foi isso que eu comecei por dizer. Temos que discutir, quando falamos de limitação, temos que falar que tipo de limitação. Se é uma proibição, se é uma restrição. E, portanto, dizer que a Noruega vai rever agora o nível de restrição e a idade, que é dos 13 e pondera passar para os 15 anos, mas temos casos interessantes aqui bem perto de nós, como a Alemanha e a Itália, como falaste da questão da Itália, e também é um país latino do sul da Europa, em que os menores, entre os 13 e os 16 anos, só podem aceder mediante o consentimento. E, portanto, vai um bocado para aquela questão do consentimento e do controle parental. Acho, sinceramente, que em Portugal a proibição não terá grande sucesso, porque o fruto proibido, como diz, é sempre o mais apetecido. E, portanto, Mas isso não é acho só que em temos... Portugal. Sim, não é só em Portugal. Acho que temos que avançar com uma medida estruturada neste campo de sensibilização e de alternativa aos meios. Porque, como falaram, o estudante mais fácil, um aluno de um meio social, económico ou social mais favorecido, acede mais facilmente a um telemóvel, que hoje em dia todos têm, e leva tudo o que tem dentro dele, enfim, da escola para casa, para todas as suas atividades. Se calhar um tablet ou um computador, uns não terão, apesar de haver vários programas educativos e até de várias fundações que atribuem esses meios, acho que, sinceramente, o caminho deveria passar por uma sensibilização daquilo que é a componente recreativa em ambiente escolar e daquilo que é a componente letiva em ambiente escolar. E aí definir quer limites de idade, quer em concreto que tempos e que acesso é que deve ser dado consoante essas faixas etárias. Acho que era uma forma clara, transparente de sensibilizar, como se fala agora muito na literacia para a saúde. Eu acho que aqui tem que haver muita literacia para esta nova realidade, que é um flagelo, porque leva também ao isolamento social de muitos dos nossos alunos, e isso já é um caso que nos preocupa e que só tenderá a agravar se nada for feito. Deixa-me só dar duas notas. Já é proibido. Já é proibido o uso dentro de sala de aula
e em ambientes de reuniões, etc., exceto quando expressamente autorizado pelo professor. Mas é proibido Aquilo- o quê, Filomena? O uso de telemóvel. Sim. O uso de telemóvel. E, Mas portanto, conte uma história sobre isso. mas verdadeiramente já é proibido. Essa é a Portanto, questão. aquilo que estamos a falar Mas, é de uma limitação no espaço de recreio. Sim, sim. Mas há mas aqui, a há minha aqui história um é muito dado. interessante. Mas também há um argumento, que é o argumento se acontece alguma coisa, o aluno tem sempre ali. Em acesso aos princípio, pais. todas as Eu pessoas acho que na isso é escola têm que mitigar estar um bocado o contactáveis. problema. Agora, deixem-me só Porque, enfim, dizer-vos uma coisa. Há um dado que me parece um dado muito importante. As crianças, aos 10 anos, 95% das crianças têm telemóvel. E isto coincide com a saída do ensino básico, portanto, da antiga escola primária para o ciclo. Portanto, há aqui uma quantidade de circunstâncias. Os mesmos pais dizem que estão muito preocupados por os filhos terem acesso àqueles equipamentos e designadamente às redes sociais. Portanto, reparem, quer dizer, a maior parte destes pais, se calhar, não tem alternativa. A maior parte destes pais, se calhar, tem que deixar a criança ir de autocarro muito longe da escola. Se calhar, quando as crianças chegam a casa, estão horas e horas sozinhos, não têm apoios nenhuns. As tais crianças que têm o telemóvel no bolso, se calhar, numa casa de pessoas com mais posses, têm acesso a livros, e têm acesso a discos, e têm acesso a espetáculos. Se calhar, as outras não, é por aquela via que vem o mundo. E, portanto, acho difícil colocar esta questão a preto e branco. Acho que os moniquismos aqui são redutores, francamente. Dando aqui a minha opinião, primeiro, julgo que é preciso haver moderação no tema. Começaste por aí muito bem. Porque, de facto, infelizmente, nós vimos a cair em fundamentalismos recorrentes e isso não ajuda em nada à discussão deste tipo de coisas. De facto, é uma coisa que está a ser debatida por todo o mundo, ou pelo menos por uma parte significativa do mundo, e ainda bem que o está e que se possam chegar a algumas conclusões. Há uma nota prévia a isto tudo. Os telemóveis são uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima de conhecimento. Basta vermos a desigualdade que criam. Porque quando nós vamos a países em África, onde as crianças não têm acesso aos telemóveis, e estamos um pouco com elas, percebemos como os telemóveis são hoje um fator de desigualdade brutal. E são um fator de desigualdade brutal porque trazem com eles conhecimento e acesso a uma liberdade de pensamento. São uma janela para o mundo. Exatamente. E eu acho que isso é uma nota importante para nós percebermos que são, de facto, perdão, uma redundância, importantes. A segunda questão tem que ver com o seguinte. Nós, efetivamente, todos os estudos parecem apontar para nós estarmos a viver, atualmente, um tempo de crescente ansiedade. E este é que é o drama. E eu acho que é por aqui que temos que começar. É que há um problema de crescente ansiedade nas crianças. É um problema de saúde mental. Exatamente. A ansiedade é uma das manifestações. Sim, mas é a manifestação que está mais evidente nesta dinâmica da saúde mental. Sem dúvida. E aquilo que os especialistas têm vindo a apontar recorrentemente é que os telemóveis são um dos fatores que está a criar esta a questão da ansiedade. Não são o único fator. Eu, por exemplo, chamo a atenção para, depois até vou recomendar o livro, mas para um livro que está muito na moda, que é o Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, que é considerado um dos livros do ano passado, e que, no fundo, ele justifica a questão da crescente ansiedade com 3 fatores. O primeiro é aquilo que ele chama as 3 mentiras, ou as 3 grandes mentiras. São elas a superproteção dos pais, que está a retirar resiliência às crianças. É a predominância dos sentimentos perante a racionalidade. Isto é, a ideia de que o sentimento é o mais importante de tudo e que não temos que ser racionais. E é a ausência de um espaço de diálogo entre o bem e o mal. Aquela questão do ou é bom ou é mau e não há espaço ao diálogo. Decretaram, já não há verdade. Exatamente. Mentira, depois, também isso podia ser uma discussão muito interessante, porque a verdade e a mentira normalmente têm uma perspectiva, mas pronto, mas vamos deixar essa parte. Mas há muitos binómios desses, bem mal. A segunda questão que eles apontam são as redes sociais como facilitadores, efetivamente, da ansiedade. E a terceira é uma intolerância da sociedade ao erro. E, portanto, uma penalização muito forte do erro que cria a dita ansiedade. O que é que a mim me parece? Parece-me que nós nos estamos a focar no mais fácil. E estamos a fazer precisamente a mesma coisa que os pais ao contrário. E contra mim falo algumas vezes. Porque todos os pais, hoje em dia, ou a grande maioria dos pais, gostam muito de ter um momento de descanso e o telemóvel é uma ferramenta extraordinária a esse descanso. Ultrapassa bem a questão das possibilidades materiais ou do dinheiro que as pessoas têm. É muitas vezes uma questão de conforto. Mas também me parece que aqueles pais, e conheço vários, que pura e simplesmente proíbem o acesso das crianças aos telemóveis, é uma atitude errada.
porque é uma atitude que também limita É o que eu acho. o conhecimento das É crianças. ensinar a lidar Exatamente, com a estas determinadas ferramentas. maneiras. O que é importante no meio disto tudo? É haver regra. Em Coimbra, o São Paulo, por exemplo, eu sei porque, por razões óbvias, mas proíbe o uso dos telemóveis na escola. Parece-me que pode ser uma medida interessante. Ou pelo menos uma regulamentação mais eficaz no tempo escolar para precisamente potenciar o convívio entre crianças, aquilo que são as suas relações normais, e fora da escola haver a questão da autorização parental parece uma questão moderada, ou no fundo haver uma regulamentação daquilo que é possível ou não é possível. Acho impossível não fazermos nada, mas também me parece que simplesmente proibir e ignorando os outros fatores que estão a provocar ansiedade também não vai resolver. Estou de acordo. Pela Acho que é complexidade da preciso matéria, que eu sei que é, lá para daqui a 50 anos devemos ter normas em Portugal. Deixa-me Eu contar aí não concordo contigo, Rui, desculpa-me. Porquê? Porque nós somos céleres a tomar medidas, não é? Muito céleres neste tipo de coisas. Não. Somos muito Tens céleres. aí a amostra que não Podemos- Eu concordo com grande parte do que tu disseste, só não concordo é que Somos- haja uma grande intolerância ao erro. Acho é que há muita tolerância ao erro, em geral. Deixa-me só dar Mas uma muito nota, breve, concordo. muito uma breve. nota muito breve Muito que céleres neste tipo de coisas. vai ao encontro do que aqui os meus colegas de painel têm vindo a falar e que eu também já tinha referido. É que desde o início deste ano letivo, 35 de 128 escolas inquiridas pela FNE, que fez este estudo, adotaram procedimentos nesta área. Sendo que não chegam a 20 escolas aquelas que proibiram. Portanto, há aqui um universo muito pequeno, é certo, mas que espelha precisamente o que aqui estamos a falar. É que há uma maioria que será preferencialmente a favor de restrições, não a proibição. E com isto me Eu espero despeço que tenham deste assunto. implementado outras medidas, como o Zé Miguel sugeriu. E espero Sim, que, sim. de facto, que tenham planos para uma reeducação digital, que eu acho... O plano tem que ser um plano que alargado, eu acho não que é os só nossos questão jovens de... precisam muito, jovens e menos jovens. Duas notas pontuais e uma advertência mais fundamentada. As notas pontuais é que eu tenho uma neta de 10 anos e o que eu noto é que, não é sempre, como é evidente, mas frequentemente quando lhe é dito que não pode lidar mais com o telemóvel, que ela não tem, é com o da mãe, para os jogos, etc., ela diz que é uma seca. Portanto, não estar ligado ao telemóvel é uma seca, não tem nada para fazer. Segunda nota, eu há 20 anos, conheci uma senhora professora de Biologia na Escola Secundária de Dom Dinis, de seu nome Fátima Barroso, que conhecia não propriamente por ser uma docente, mas porque era uma pessoa muito embrenhada em projetos da escola. Concretamente ela tinha chamado Educação para a Saúde, que inclusivamente lembro-me que a escola foi representar, creio que o país, se estiver a exceder-me, peço desculpa, mas foi representar ou o país, ou Coimbra, ou a região, à Holanda. E um dia, eu tinha um filho, então, com à volta de 15 anos, e como pai, educador, perguntei-lhe a opinião, porque a senhora pareceu uma pessoa muito sensibilizada para estas coisas. Perguntei-lhe, enfim, como o meu filho tinha a fama e o proveito de ser um bocadinho desatento e tal. E ela respondeu-me assim: Rui Avelar, o seu filho já alguma vez saiu pela janela na sala de aulas? Eu disse: não, eu fiquei escandalizado, como vocês imaginam. Eu disse: não, Fátima, pela janela nunca saiu. Então, a coisa não está má e tal. Eu já os vi sair pela janela. E depois contou-me, há 20 anos, contou-me do uso dos telemóveis. Eu fiquei indignado, como vocês já perceberam, eu sou conservador nestas coisas. E perguntei-lhe, então, e ela disse: mas está espantado porque você acha que, enfim, que os pais não têm nada a ver com isto. Eu disse: pois não, os pais é que começam a ligar 5 minutos antes do toque de saída. Portanto, desculpem lá, eu acho que fui eloquente, não mérito meu. A última história era uma que a Filomena disse, porque nós somos muito laxistas nisto, depois, nomeadamente, de nos certificarmos da autenticidade da informação a que acedemos. Então, eu recomendo-vos também 2 livros do maior, talvez, sociólogo da comunicação, de seu nome, Dominique Walton, que é um homem de ascendência argelina, que dirigia até há pouco tempo o Departamento de Ciências Sociais e Humanas do Centro Nacional de Pesquisa Científica de França. Dominique Walton tem 2 livros do fim dos anos 90, cujos títulos são E Depois da Internet, ponto de interrogação, e Pensar a Comunicação. E uma das coisas que ele lá diz, disse a Filomena há bocado, que ele diz: há 20 anos vai-se fazer a apologia do acesso à internet e de que ficamos todos em pé de igualdade. É a maior falácia, não ficamos nada todos em pé de igualdade. Vá alguém dizer
aí que não estamos todos em pé de igualdade a ser. Não estamos nada todos, porque nós não estamos todos no mesmo crescimento. E, portanto, o meu ceticismo é só este. É preciso fazer alguma coisa, e eu receio que os exemplos que vocês deram, haja medidas numa série de países no próximo ano e nós só teremos daqui a 50 anos. Mas estamos a acabar, acho que foi muito interessante. Não sei se querem dar uma última nota sobre este tema e ficamos com o Orçamento de Estado para a próxima semana. Não tenho nota nenhuma a dar, dou já a minha sugestão cultural da semana, bem. que é precisamente o livro da Geração Ansiosa, da Jonathan Haidt, tem tudo a ver com o tema. Eu confesso que ainda não o acabei, mas até uma sugestão que faço, recomendo do que já li e porque assim fazem-me companhia a ler. Muito bem. Rui, claro. Bem, eu hoje deixo uma sugestão diferente daquelas que tenho deixado nas últimas semanas. No dia 5 de dezembro, pelas 6, no Estádio de Cidade de 5 de Coimbra. dezembro, quinta-feira. 5 de dezembro, esta quinta-feira já, pelas 6 da tarde, irá decorrer no Estádio de Cidade de Coimbra, na Almedina Estádio, mais uma edição das Conversas Almedina, com a organização do nosso estimado professor Carlos Fiolhais, e em que a temática vai ser, nos 50 anos de 25 de Abril, memórias e reflexão sobre as mudanças da sociedade portuguesa, que contará com a presença de Manuela Martins, Eloy Rodrigues, José Reis e Mário Tomé, e portanto a acabar o cinquentenário das comemorações do 25 de Abril, acho que é relevante, tendo em conta que nós temos aqui a falar no âmbito da educação e não só, relembrar sempre pelo menos os princípios que estiveram subjacentes ao 25 de Abril, e como falamos na semana passada, ao 25 de Novembro e por aí fora. Acho que é sempre relevante e não devemos ter memória curta. Muito obrigado. O meu geral. Bom, há 40 anos, Esse em bom. novembro, há 40 anos, nasceu um jornal chamado Blitz. Este jornal mais tarde mudou de nome, talvez ali por 2005, 2006, mudou de sexo, aliás, passou a ser a revista Blitz, e de alguns anos para cá, 2018, 2019, passou a revista digital, sendo que, de vez em quando, relativamente a alguns temas especiais, fazem ainda edições em papel, e é o caso. E, portanto, eu recomendo que as pessoas leiam essa revista comemorativa. Mas não foi só essa que trouxe. Eu trouxe aqui uma fotocópia, não sei se os nossos realizadores, câmaras conseguem projetá-la. Este é um exemplar que pode ser descarregado no site do Grupo Empresa, da primeira edição do jornal Blitz. Eu devo dizer-vos que comprei muitos blitzes, quer jornais, quer revistas. Conheci muitas das músicas que me acompanham através do Blitz, grandes músicos. Para além disso, também era um espaço que divulgava os primeiros espaços de música ao vivo, os mais míticos, o Rock Rendezvous, a Niki Bobo, o Johnny Guitar, por aí iam tendo. E, portanto, fui sempre uma absoluta fã do Blitz. Esta primeira edição pode ser baixada, pode ser descarregada gratuitamente, mas de qualquer forma recomendo que, se puderem, que comprem a revista comemorativa. Nesta revista comemorativa houve uma eleição por 170 personalidades ligadas à música dos 5 melhores álbuns portugueses. Posso dizer-vos que o primeiro foi o Viagens, de Pedro Brunhosa, que eu gosto muito. O segundo, O Monstro Precisa de Amigos, dos Ornatos Violeta, quem não gosta. Terceiro, Circo de Feras, dos Chutes e Pontapés. Quarto, Dar e Receber, de António Variações. E o quinto, Psicopátria, dos meus tão queridos GNR. Só estranho não estarem os Madre de Deus. Também é verdade. Os Madre Deus, se calhar a Sétima Legião. Se calhar a Sétima Legião é que deviam estar Mas aqui, não uma é? grande escolha aí. Mas é uma grande escolha. E, portanto, deixo-vos esta sugestão, dizendo-vos também que vai haver também um espetáculo ao vivo, em 12 de dezembro, com Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. Cheira a Natal, não é? Cheira a Natal, cheira a música, cheira a arte, cheira a coisas boas. Obrigado.